Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a nutricionista Carmela Domini e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre cirurgia bariátrica. Eu vou falar para você toda a minha opinião e tudo que eu penso a respeito dessa cirurgia. Vamos lá? Atualmente, a cirurgia bariátrica é um dos recursos que está crescendo demais, está sendo muito procurado pelas pessoas que querem tratar o excesso de peso. Eu concordo? Não concordo? Eu vou explicar certinho para você o que eu acho desse método. Mas antes de tudo, nós precisamos entender o que é a cirurgia bariátrica. Basicamente, existem várias maneiras de realizar a cirurgia bariátrica, tá, gente? Mas, basicamente, a cirurgia bariátrica é uma retirada parcial do estômago e parte do intestino, muitas vezes, que consiste em reduzir a ingestão calórica e energética, ou seja, a ingestão de alimentos que o indivíduo já consome. Então, a pessoa que tem o hábito de comer uma quantidade muito maior, ela passa a ficar limitada fisicamente. Ela consegue comer uma quantidade muitíssimo menor comparado ao que ela comia antes, entenderam? E aí, eu concordo com esse método? Primeiramente, a gente precisa entender que uma pessoa, para ela ser aprovada para cirurgia bariátrica, ela precisa da aprovação de principalmente 3 profissionais: um médico, um psicólogo e um nutricionista. Algumas equipes multidisciplinares utilizam a aprovação de outros profissionais, mas basicamente um paciente para passar por esse método de cirúrgico, ele precisa ser aprovado por esse tipo de profissional. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque nem todo mundo tem o perfil para fazer uma cirurgia bariátrica. Por quê? A cirurgia bariátrica é o tratamento para excesso de peso? Não, gente. A cirurgia bariátrica é um apaga-fogo, ou seja, se essa pessoa não operar, ela pode vir à morte em poucos dias ou poucos meses, ou pode melhorar drasticamente a qualidade de vida dela se ela realizar uma cirurgia bariátrica. Eu vou dar um exemplo para vocês. O certo mesmo seria que os pacientes que se submetessem à cirurgia bariátrica fossem pacientes com IMC acima de 40, ou seja, em obesidade estágio 3, tá? Fora isso, associada a essa obesidade estágio 3, ele deveria ter doenças, ou seja, comorbidades que sejam decorrentes do excesso de peso, como, por exemplo, uma pressão alta muito descompensada, um diabetes, qualquer outro tipo de doença, de patologia que esteja colocando em risco a vida dele, que esteja impedindo de se locomover e etc. E vários outros tipos de doenças que podem estar relacionados com excesso de peso, tudo bem? Então, resumidamente, as pessoas que deveriam fazer cirurgia bariátrica são essas pessoas que não têm um tempo viável para passar por um processo de reeducação do comportamento alimentar e se livrar de vez do excesso de peso. Então, elas optam pela cirurgia bariátrica como uma forma de reduzir esses danos, mas não significa que ela sempre terá uma saúde normal depois de fazer uma cirurgia bariátrica. Uma cirurgia bariátrica tem consequências, gente. Isso é muito importante de deixar claro para um paciente que quer passar por esse tipo de processo, porque além do pós-operatório ser muito complexo e muito arriscado, você vai ter vários tipos de absorção prejudicada de vitaminas, por exemplo, pro resto da vida, e vários detalhes e várias consequências físicas e biológicas que você não tinha antes, você passa a ter após bariátrica. Por exemplo, a maioria dos pacientes que passam por um processo de bariátrica, eles praticamente têm muita queda de cabelo por conta da baixa absorção de vitaminas. Além disso, eles podem ter uma deficiência muito alta de ferro e vitamina B12. Esses são só das poucas consequências da cirurgia bariátrica, mas tem consequências emocionais e psicológicas também altíssimas. Inclusive, você sabia que é muito comum pacientes pós-bariátricos desenvolverem outros tipos de problemas relacionados à ansiedade, por exemplo, por consequência de não saber lidar com a ansiedade sem a comida? Porque daí o estômago dela diminui, ela não consegue mais comer aquela comida para tapar buracos emocionais e ela passa a descontar em outras coisas. Por exemplo, o índice de alcoolismo de pacientes alcoólatras pós-bariátricas é altíssimo. O índice de pessoas que têm outros tipos de ansiedade ou compulsão transitória, que a gente chama que é o hábito de passar uma ansiedade a descontar em outra coisa. Por exemplo, o paciente lá que descontava a ansiedade com comida, ele não tem mais como fazer isso porque ele fez a bariátrica. Aí o que acontece? Ele passa a descontar em outra coisa, ele fica viciado em jogos, em compras, ele começa a comer unha, ele começa a fazer outros tipos de comportamentos que são disfuncionais e negativos para o seu dia a dia. Ou seja, ele não tratou aquela ansiedade, ele só mudou de objeto. Então, por isso que é muito importante você tratar todo esse processo e passar pelos profissionais adequados para saber se você tem exatamente o perfil para fazer uma bariátrica.
Então, se de repente é aprovado para uma cirurgia bariátrica uma pessoa que não tem um preparo psicológico para isso, de repente ela pode se dar conta depois da cirurgia que aquilo não resolveu o problema dela, que a autoestima dela não tá boa, que ela continua se sentindo mal e que a imagem corporal dela não melhorou. E você sabia que isso acontece muito? Várias pessoas que passam por processo de cirurgia bariátrica, elas não se enxergam com um peso menor e acarreta que elas não gostam daquele corpo. Fora que a perda de peso é muito rápida, então nem sempre a consequência estética é aquela que a pessoa imaginava, porque muitas vezes sobra a pele, muitas vezes tem consequências físicas que ela não imaginava ter antes da cirurgia. Ela pensava que seria um mar de rosas, mas quando ela vê, ela se toca que aquilo nem sempre foi o que ela imaginava. Eu conheço muitos pacientes que se arrependeram, inclusive, de fazer a cirurgia bariátrica. Eu não sou contra a cirurgia bariátrica, mas eu acho que são para casos específicos, até porque uma cirurgia bariátrica não muda o comportamento alimentar das pessoas. O que influencia é o seguinte, uma pessoa quando passa por um processo cirúrgico, ela não muda a forma dela de pensar. E aí que tá o que eu quero falar pra você. Se você não muda seu comportamento alimentar, você vai continuar pensando como você pensava antes. A sua autoestima será a mesma, as suas crenças em torno dos alimentos serão os mesmos e o seu problema com a comida também será o mesmo. Você não vai ter passado e não vai ter um tempo hábil de aprender a comer melhor, o que significa que você só vai ter uma quantidade menor, um tamanho menor de estômago. E isso não influencia que você vai saber comer melhor. E muitas vezes as pessoas, os pacientes pós-bariátricos, eles são indicados a passar por nutricionistas, mas muitos deles não passam. E aí eles têm vários tipos de consequências negativas. O intestino deles funciona muito mal, eles têm muita diarreia ou então constipação intestinal, né, que é a famosa prisão de ventre, e por aí vai. Então, gente, nem todo mundo serve para fazer a cirurgia bariátrica. E a cirurgia bariátrica não é uma cirurgia plástica. A cirurgia bariátrica é um método emergencial para reduzir o peso, para que melhore a qualidade de vida da pessoa que já está sofrendo muito com as consequências do excesso de peso. Mas a cirurgia bariátrica não trata a parte comportamental, a parte mental que envolve a alimentação. Ou seja, você precisa passar por um processo de mudança de comportamento alimentar para que você se sinta bem sucedido depois de todo esse processo, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês conhecem alguém que está pensando em fazer cirurgia bariátrica, marca ela aqui embaixo. Um grande beijo para vocês e tchau, tchau!